Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Hoje no Ar, o programa de entrevistas do grupo Hoje de Comunicação. E o nosso convidado da vez é Rubens Tavares. Rubens é especialista, consultor e palestrante sobre segurança. Ele atuou por 20 anos na segurança pública como policial militar e 15 na segurança privada, no grupo RT Segurança, onde ele trabalha atualmente. Seja muito bem-vindo, Rubens. Obrigado, agradeço pelo convite. Espero poder contribuir com todos nessa área de segurança. Opa, de verdade mesmo, meu muito obrigado pela sua participação, por sua disponibilidade, né, para a gente falar sobre um assunto tão importante, né, e recorrente, que é a segurança, né? E meu muito obrigado também a todos vocês que estão assistindo e que vão assistir o nosso bate-papo, tá bom? Lembrando que vocês podem interagir nesse conteúdo, nessa postagem, tá? Colocando os seus comentários, suas sugestões, suas pautas, dúvidas também, até porque o Rubens ele vai estar à disposição também para responder os comentários, né, as dúvidas que porventura vierem dos nossos internautas, tá bom? É sempre um grande prazer poder contar com a participação de todos vocês. Bom, iniciando nosso bate-papo, o Rubens, é o seguinte, hoje sabe que o furto, né, e o roubo de casa são muito recorrentes, não é verdade? Quais são as principais dicas que você daria para quem quer reforçar a segurança da sua casa de uma maneira, digamos, simples? Realmente hoje essa parte de furtos em residência, não só residência, como comércio também, ele vem crescendo muito. E infelizmente a pessoa, quando ela chega no seu imóvel ou no seu estabelecimento e vê que ele foi invadido, a decepção é muito grande. Aí muitas das vezes a pessoa vai cobrar das autoridades públicas. E realmente tem que ser na parte da segurança. Sim. Porém, nem sempre a polícia militar está em todo local ao mesmo tempo. Então, eu dou um conselho, a pessoa, por si, ela tem que fazer a parte dela. Coloca, se possível, um sistema de alarme, por mais simples que seja. E vai sair, conversa com o vizinho, pede para ele dar uma olhada, esteja em contato com ele, mantenha seu celular ligado, caso ele necessite de um reforço, alguma coisa. Olha, tua casa foi invadida, para que ele possa tomar as providências. No caso, acionar a polícia, acionar um amigo, peça para alguém recolher as revistas, jornais, nunca deixar na frente da casa jogada, né? Que isso tudo chama a atenção que a casa está vazia. Desligue só a campainha, porque a pessoa, o que ele faz? Ele vai lá e ele toca uma ou duas vezes para ter certeza se tem alguém em casa ou não. Sim. Então, mantenha ela desligada, porque ele não vai ter certeza se ela está funcionando ou não. Entendi. Ou Então, seja, esses são os cuidados básicos, né? Isso é o básico. Isso tanto para uma, digamos que os moradores se ausentem, digamos, a gente está falando também com relação ao comércio, mas existem outras práticas, mas na segurança residencial, ou seja, que nós está falando com várias situações aí, essas são as dicas básicas, não é verdade? Tanto para uma ausência longa da família, que a casa, digamos que o imóvel seja vazio por um determinado período, num curto período é o mesmo procedimento, não muda nada. Não muda nada, porque a casa estando vazia é o suficiente para alguém tentar ir lá e praticar o furto. Então sempre é bom manter alguém de olho na casa. Sempre manter alguém, né? Sempre manter alguém. Por isso que eu falo, é bom você se dar bem com o seu vizinho. É verdade, é verdade. Entendeu? É verdade. Bom. E tem um detalhe também, Rubens, em alguns casos aí, né, tem algumas casas que ficam no final de ruas, né, em finais de rua, aquela coisa, ou são casas que estão de esquina, ou são casas que, por exemplo, estão próximo a matagais, terrenos baldios, não é verdade? Tem algumas outras medidas que essas famílias, esses proprietários podem tomar para reduzir ou minimizar a possibilidade de ser roubado, de ser furtado e ter uma decepção no retorno? Porque o marginal por si ele vai procurar a melhor forma de adentrar na residência. Se os fundos da casa for uma casa que tenha um matagal, procure, se possível, levantar os muros, colocar uma cerca elétrica, colocar barreiras para dificultar o acesso desses marginais. Porque ele vai procurar os pontos vulneráveis. Uma dica que eu dou, olhe tua casa como se você fosse um marginal. Olhe ela, você esqueceu sua chave, mas você precisa entrar. O que você vai fazer? Olhe a sua casa, ache os pontos vulneráveis por onde você poderia entrar. É o que o bandido vai fazer. É verdade. A melhor lógica é você se colocar na situação do bandido, né? Do invasor, e você começar a procurar as brechas. Por aqui pode acontecer uma invasão, etc. Ver onde são os pontos vulneráveis, como você falou. De repente, uma área que está mais, digamos, suscetível a uma entrada. Porque o morador, ele não se preocupa com isso. Ele só fala para você, vai lá, coloca uma cerca elétrica, coloca um alarme para mim, mas ele não estuda a casa dele. Tudo bem, ele não é especialista nisso. Mas, a partir do momento que ele começa a ter essa observação, ele começa a olhar os pontos críticos da residência dele. Aí ele começa a fechar essas brechas.
É verdade, porque muitas vezes a pessoa... Eu já tive um problema, já fomos assaltados, né? Fomos roubados aqui no centro da cidade, no Imperador na época, e daí eu solicitei, é aquela coisa, né? Vamos lá, cerca elétrica, não sei mais o que, alarme e tudo mais, câmeras, né? Câmeras. Circuito fechado, tudo mais, mas o problema não é só esse, né? Inclusive aquela coisa, não é só a instalação, é aquela situação toda que você mesmo falou. Você tem que começar a olhar, pô, a frente da casa está protegida, as laterais estão, mas e o fundo, como é que tá, tal, como é que tá a porta também, não é exatamente isso? Você se preocupa com um lado e deixa o outro desguarnecido. É verdade. E esse impacto acontece muitas vezes, né? Porque as pessoas são assaltadas pela porta da frente, por exemplo, e daí as pessoas, não, vamos fazer um reforço, digamos assim, na área onde nós sofremos o assalto, né? Exatamente. E o problema não é esse, né? O problema é que hoje em dia, se você vê o pessoal que está disposto a fazer uma invasão, eles fazem invasão de qualquer maneira, né? De qualquer maneira. Então, ou seja, em qualquer momento você sempre tem que estar atento para verificar isso aí. Você tem que criar barreiras, dificultar a ação dele, porque ele por si, ele quer comodismo também, ele não quer ter trabalho. Então ele vai no local mais fácil. Se a sua casa ela tem um sistema de segurança, ela tem câmeras, cerca elétrica, você criou ali uma dificuldade para o vagabundo entrar, ele vai procurar outra. Sim, é e verdade. não tenha tanta dificuldade assim. É verdade. A menos que você tenha algo ali que chame muita atenção dele. Aí para ele vai compensar o risco. Entendi. Mas dependendo do que você tem ali, é um motivo a mais para você investir em segurança. É verdade, até porque a partir do momento que você coloca uma barreira assim, Exato. alguma coisa, seja uma cerca, seja um monitoramento, aquela coisa toda, o que acontece? O vagabundo, o bandido, a pessoa humilhante no caso, ele não vai tentar aquilo ali. Ele fala, pô, para que tentar essa aqui? A gente tem uma outra possibilidade, não é verdade? Exatamente. E é uma coisa Seria bastante... muito mais simples, né, para ele. Aí que está o detalhe, mas muitas pessoas não têm condições de colocar um monitoramento, circuito fechado, uma cerca elétrica, né, todos esses aparatos de segurança. Daí, ou seja, daí voltamos para o velho princípio, né, que você falou, a mesma coisa. Tem uma distância, tal, ou seja, começa a analisar seu imóvel de maneira como se você fosse um invasor, não é verdade? Exatamente. Porque aí você passa a ter uma visão de como você pode entrar na sua casa. Uhum. Às vezes, eu falo que já aconteceu comigo, de esquecer a chave, como é que eu vou entrar agora? Pois Aí é. você começa a olhar, pô, pular o muro não dá, o muro é alto. Ah, tem cerca elétrica. Então você já começa a ver o que você tem, você já começa a ter uma visão. Quais são as barreiras, dificuldades, exatamente, né, que você pode estar melhorando a parte da segurança. É verdade, é verdade. E aquela coisa, né? Porque muitas pessoas acham, não, vamos colocar só um animal ali, aquela coisa, um cachorro, tal, e resolve o problema. E não é assim, cara. Não é assim. Sabe que ajuda não é muito. assim, Um cachorro ali, ele vai ajudar. Porém, não é o suficiente. Joga-se um veneno, mata o seu animal para poder entrar no estabelecimento ou na residência. Porque muitas pessoas falam, vamos ter um cachorro, mas não é só ter um cachorro, não é só ter um cão, elas têm que adestrar esse cachorro, tem um monte de situações aí. Tem todo um investimento. Tem um investimento, eu sei disso aí porque eu já passei por isso, de verdade. Foi um negócio complicado. Até porque fica o trauma, né? Então, para você. O Imperador, como você estava dizendo, é um bairro muito visado. Sim, sim. Na época eu morava no Imperador e devido à abertura do shopping, aquela coisa, então veio uma horda de assaltantes, começou a ter uma leva, né? Não sei se você se lembra, né? Que você já está há bastante tempo aqui em Suzano. Houve uma leva de assaltos, alguns arrastões naquele bairro, né, cara? Mas na realidade o que acontece? O marginal, ele se aproveita da facilidade. Sim. Da pessoa estar distraída. Quantas vezes você vê a pessoa na porta de casa, o portão aberto, dentro do carro? Então a pessoa ela colabora para aquilo também. Uhum. Ela não presta atenção na parte de segurança. Ela acaba facilitando. É verdade, é verdade. Entendeu? É o oportunismo. O marginal ele está passando, ele vê aquela pessoa distraída, ele aproveita o momento da distração dela. É verdade, é verdade. É aquela coisa. Geralmente você está abrindo o portão, fechando o portão, você tem que ficar atento com isso aí também. Né? E é uma coisa muito complicada, principalmente no caso a gente está falando de bairros aqui, a gente não está nem falando de condomínio, a gente vai falar sobre condomínio também, que é um outro processo. É um outro processo. É um outro processo. Mas, ou seja, a atenção sempre é primordial, né, cara? Sempre. Porque às vezes você escuta as pessoas falarem, poxa, eu parei meu carro ali e não tinha ninguém. Mas na realidade ele já estava ali. Ele já estava ali. É que a pessoa ela não observou nas proximidades da residência dela. Mas a pessoa já estava ali. Ou seja, existem alguns cuidados, né, que você tem que fazer. Se você está vendo alguma movimentação estranha, suspeita que... Não para, passa direto. Passa direto, né? Passa direto. É aquela coisa, dá uma volta, não custa nada. Você dá uma voltinha a mais no quarteirão, muitas vezes. Viu o suspeito, diz com 90, chama a polícia militar. É verdade, na dúvida, né? Na dúvida, aciona a polícia. Aciona a polícia, que é o jeito, né?
Porque muitos dos assaltos acontecem devido a essa facilidade, né? Exato. Querendo ou não, muitas vezes o morador é o facilitador do assalto. Exatamente, é por isso que eu falo. Ele fala que não tinha ninguém, ele caiu do céu, mas não é aparece, verdade. essas coisas não acontecem, né? Ele já estava ali. Já estava lá. Ô, Rubens, é o seguinte, eu gostaria de perguntar para você também com relação à questão da segurança nos condomínios, né? Tem muitas pessoas que falam, vamos lá no condomínio, tal, aquela coisa, então eu já estou seguro, né? Tem aquela coisa, eles falam condomínio para questão de segurança, tal. Vamos tirar tanto quanto razão, mas também existem outras situações lá, né? Porém, uma família, né, no caso aqui, recentemente, em Mogi das Cruzes, de um condomínio de alto padrão, foi vítima de um assalto, no caso, à mão armada, né? Me conta uma coisa, quais são os erros aí? Porque aí nós estamos falando de um condomínio. Como é que isso acontece, né? Como é que os condomínios eles chegam assim, por exemplo, e começam esses erros assim? Porque geralmente eles cometem os erros também, né? E é um erro primário, né? É um erro primário. O que tem que ser feito? O que acontece? Você vai para um condomínio visando o quê? A segurança. Uhum. Eu vou para um condomínio que lá eu estou seguro. Acabou meus problemas. Pois é, acaba essa história. Na parte da segurança. Não tem mais ninguém estranho na rua. Exatamente. Porque não tem rua, nós estamos no condomínio. Só que o que acontece muitas vezes ali? O problema não é só o marginal. Às vezes o problema já está ali dentro do condomínio. Às vezes um condomínio grande, desse porte que você está colocando, tem casas em construção. Então tem uma rotatividade de pessoas ali muito grande. Tem uma vida externa muito grande lá dentro do condomínio. Então, quem são essas pessoas que estão ali dentro? Quem pode responder por eles? Né? Exatamente. Aí você sai para trabalhar, aquela pessoa está ali, de má índole, ela já vai lá e vai visitar a sua casa. Agora, a maioria dos roubos em condomínios, eles acontecem pela frente. Pela entrada do condomínio, pela portaria. É aí que eu falo, que tem que ser, os profissionais na área da segurança, no caso os porteiros, eles têm que ser bem preparados para isso. A cada um período eles têm que passar por uma reciclagem, você tem que fazer alguns testes reais com eles para ver o nível de atenção deles, como eles vão se portar numa situação real. Agora, esse condomínio que você fala, parece que entraram pelos fundos. Mas não deixa de ser uma falha. Não deixa de ser uma falha. Tanto que nós vimos esses dias atrás, foi até noticiado em São Paulo aí, eram garotos, né? Garotos de 17, 16 anos entrando pela porta da frente, passando. Na porta da frente. Você assistiu isso aí, né? Você também viu esse noticiário? A Barbie do crime. Exatamente. Ela foi lá e roubou N condomínios, né, cara? E aquela coisa. Às vezes o porteiro, ele se sente constrangido de ter que parar de perguntar. Ele não pode pensar assim. Ele tem que parar, tem dúvida, para a pessoa ali, questiona ela, quem ela é, onde ela vai. Isso que eu queria te perguntar, quais são os protocolos que essas portarias têm que tomar, no caso, para evitar esse tipo de coisa? Porque, você falou, a maior parte das vezes o assalto acaba sendo de porta aberta. Porta aberta. Passa pela frente do condomínio. Pela frente do condomínio, né? A pessoa, é isso que eu estou te falando, ela tem que ser... O que acontece? Às vezes a pessoa, ela pega o serviço, a empresa no caso, ela coloca qualquer um ali. Eu vou colocar lá, que ele já tem uma experiência, ele já trabalhou em alguns condomínios e não se preocupa com a reciclagem, com o treinamento dele. Então isso aí é muito importante, ver o preparo, o nível que aquela pessoa tem de conhecimento. É por isso que no caso na RT, nós fazemos testes com os porteiros. Nós pegamos um amigo, pedimos para ele irem lá, tentam... Vocês simulam tudo isso aí, né? Faz toda a simulação. Primeiro nós damos um treinamento para o porteiro. Depois ele passa para prova do fogo. Pois é. Aí que está o detalhe, né? Porque muitas vezes os condôminos também não se preocupam com isso. Isso aí é problema do síndico e não sei o quê. Mas aí que está o detalhe, mas da mesma maneira como a gente vive em sociedade, do lado externo, digamos, de um condomínio, o condomínio também tem uma sociedade própria, na verdade, tem uma maneira de viver ali, cada condomínio tem suas regras, tudo mais. Então o que acontece? É interessante também que os condomínios participem das ações do síndico também, porque é aquela situação. Porque o síndico, querendo ou não, acaba sendo responsável pela contratação das empresas de zeladoria, de segurança, etc., aquela coisa toda, não é verdade? Sim, mas olha, você falou uma coisa interessante. O próprio morador, ele não colabora para que a segurança seja, efetiva, que ela seja eficaz, né? Ele não colabora, ele não quer ser incomodado, ele não quer ser interfonado quando chega uma visita, tudo ele reclama. Só que quando ele vai num outro prédio comercial ou residencial, lá ele passa por uma triagem e ele não reclama. Agora, no condomínio dele, ele reclama. É uma coisa complicada de entender, Fica difícil. Muitas vezes a gente fala, o porteiro falhou.
Mas às vezes a cobrança, a pressão em cima dele também é grande, por parte do morador. Mas aí que está o detalhe, mas aquilo que eu falei para você, né? Quando se trata de viver em um condomínio, é aquela situação. Você, quando vai viver num condomínio, você tem que viver sob um certo regramento, que é uma lógica. Tem que ter normas, regulamentos. Exatamente. Se você, eu não quero me adaptar a esses regulamentos, essas normas, então você não serve para morar em condomínio. Serve morar em condomínio. Não é verdade? Vai então, morar fora. Vai morar no imóvel, onde você faz o Exato. regulamento e tudo mais. Porque é aquela coisa. E a gente muitas vezes vê isso aí, porque as pessoas muitas vezes não se importam. Eu já sei disso aí, porque eu já acompanhei vários condomínios aí. E o que acontece? Eles acabam não participando, que eu te falei das sessões de condomínio, aquela coisa, as reuniões e tudo mais. Exato. E muitas vezes é aquela situação, a pessoa tem que estar realmente cobrando do condomínio, do síndico, ações realmente efetivas, assim como é contratar realmente uma empresa de segurança adequada, qualificada, né, realmente, verificar o histórico, aquela coisa, e fazer aquilo que você falou, né, a cobrança constante também, né, porque você tem que ter uma empresa qualificada, vamos tratar de condomínio, né, o condomínio você não está tratando apenas o seu imóvel, quando você abre a pressão, que você falou assim, porque tem muito condomínio que vai lá e pressiona o porteiro. Isso aí é uma pressão por dia, 2, 3, 4, 5, 10 por dia. O porteiro acaba dando aquela liberada, aquela coisa que a gente já vê acontecendo várias vezes por aí, como o exemplo que a gente já deu aí, né? E o que acontece? Aquela situação toda. Só que quando ele faz isso, ele não compromete apenas a segurança dele, de todo mundo, né, cara? Todo mundo. Porque a partir do momento que o condomínio ele é invadido, vários apartamentos ali vão ter um prejuízo, porque eles vão ser arrombados. Então, não é só o apartamento desse morador específico. Todo mundo vai pagar um preço por aquilo. E vai cair em cima de quem? Do porteiro. Por que ele deixou entrar? Por que ele não fez isso? Por que ele não fez aquilo? Por isso que é importante um treinamento. Sim, Por isso que é importante a empresa estar acompanhando dia a dia a qualificação disso. A postura daquele profissional que vai estar ali naquela portaria. Porque não adianta nada, você bota o porteiro ali e esquece ele. Você tem que estar acompanhando ele diariamente, não é uma vez por semana, é diariamente. Sim. Você tem que estar vendo a conduta dele, como ele se porta em cima de uma pressão. Tudo isso daí você tem que fazer um treinamento com ele para que ele suporte isso, para que ele não tenha medo de perder o emprego e fazer com que os moradores entendam que aquilo é o trabalho dele, é para a segurança deles. Sim. Por isso que é interessante, pelo menos uma vez por mês, o síndico fazer uma reunião com os moradores e colocar na pauta a segurança. Sim, é para muito ser importante. discutido, colocado às vezes até coisas que acontecem ali dentro, para que não volte a se repetir. É verdade, porque a lógica é essa, né? Você não tem lógica de você morar num condomínio. Não tem lógica. O condomínio proporciona segurança. Perfeito, ótimo, ele realmente proporciona, porque tem um material humano, que são os porteiros, tudo mais, tem os dispositivos eletrônicos também, aquela coisa toda, mas não resolve nada se você não tiver a participação ativa dos condôminos. Exatamente. Não é verdade? Não funciona. Não funciona. E me conta uma coisa, quais as diferenças, né, que as pessoas devem tomar com relação aos cuidados nos casos aí? Digamos, eu tenho uma residência à parte, tal, como no Imperador te falei, eu moro no condomínio. Existem algumas diferenças de situação de cuidados que esses moradores têm que tomar, até porque muitas vezes as pessoas, eu moro no condomínio, está perfeito, eu tenho câmera na minha casa, monitoramento, aqui, monitoramento secreto, está tranquilo. Mas não é aquilo que você falou, né? O humilhante, a pessoa que está com a intenção de promover o assalto, ela já está olhando a uma certa distância, ou seja, não adianta você ter um monte de câmera, tudo mais, tal, se os cuidados não são, digamos, anteriores, né? Precedentes a isso aí, não é verdade? Às vezes o que prejudica a pessoa é a falta de atenção, o comodismo. Né? Ela cai naquela rotina e ela passa a deixar a parte de segurança de lado, porque nunca acontece nada, então ela fala, não é hoje que vai acontecer. E justamente naquela hora que acontece. Você vai entrar no seu condomínio, é a mesma coisa numa residência. Os cuidados são praticamente os mesmos. Você tem que observar quem está ali nas proximidades do seu condomínio. As pessoas, muitas vezes, o condomínio acredita muito no dispositivo eletrônico. Ele fala, não, tem a câmera, tal, não sei o que, a empresa já está responsável por isso. Não é assim o negócio. Não é assim, não. O dispositivo eletrônico ajuda muito, mas você tem que fazer a sua parte. É um triângulo. É o morador, é o equipamento de segurança e o porteiro que vai estar ali. É um triângulo. Um fiscalizando o outro. É verdade, cara. Então, os equipamentos estão ali para te dar uma assessoria. Não que eles vão impedir. Não, eles não vão impedir. Então, você tem que fazer a sua parte. Que nem você mora numa residência, que nem você está falando. Você que tem umas câmeras na frente da sua casa, antes de sair, abre no seu dispositivo. Sim, dá uma olhada. Olha o que está acontecendo na frente da sua casa para depois você sair. O portão é elétrico, saiu, na hora que já tenha certeza que esse portão foi fechado.
Porque aí você aperta o botão e não fez contato. Verdade. Vai ficar Muitas vezes a pessoa vai lá, aperta e já saiu. Não Nem checa olhou, não se checou se realmente fechou, se não fechou. Acontece e muito aquela coisa, isso as daí. pessoas, não tem câmera. Né? Minha esposa mesmo fala hoje, ela tem câmera. Eu falei, não é assim tem câmera. Eu falei, mas vamos dar uma olhada, com mais atenção. Você tem esse equipamento, está lá a seu dispor. Está lá. É só você acessar eles. Verdade. Você vai chegar na sua residência, antes de chegar, abre as câmeras, dá uma conferida, se não tem ninguém ali nas proximidades. E mesmo quando você chega, dá uma olhada, faz uma volta no quarteirão. Não custa nada, é para sua segurança, segurança da sua família. É verdade. Então vale a pena esses Vale cuidados. a pena você gastar um minutinho a mais, dar uma volta no quarteirão. Tem dúvida, aciona a polícia. Acione a polícia. A grande verdade é essa, não tem outro caminho, né? E agora eu gostaria de falar com você também com relação à questão da RT Segurança, né? Que você já está aí há 15 anos na praça, não é verdade? Me conta uma coisa, quais são os principais serviços que a RT Segurança promove? Nós fazemos a parte de segurança patrimonial, que seria empresas, condomínio. Fazemos a parte de segurança eletrônica e segurança de imagens. Nós temos hoje um diferencial, às vezes quando o cliente vai, nós estamos conversando agora, que ele vai viajar. Sim. Nós passamos a dar uma atenção especial para aquele cliente. Independente do cliente ter uma ocorrência ou não, todo dia vai passar uma viatura na casa desse cliente. Ela não vai somente passar, ela vai parar na frente da casa dele. Ele vai ficar ali por uns 5, 10, 15 minutos. O que eu aprendi na polícia? Prevenção. Verdade. Então, você fazendo isso, quem passa ali mal intencionado, ele vai falar, poxa, ali está difícil. Toda hora é um carro de segurança, ele observa as câmeras, ele observa que o local é monitorado. Aí você vai viajar, você informa para a central, eu vou ficar X dias fora. A nossa responsabilidade ainda é maior. Aí, em vez de fazer uma ronda, nós vamos fazer 2, 3, para garantir que o seu imóvel não vai ser violado. É verdade, que a lógica é essa, porque querendo ou não, é a prevenção. Você previne, né, cara? E querendo ou não, a pessoa que está mal intencionada, aquele bandido, aquela pessoa que está a fim de praticar esse furto, esse roubo, cara, na realidade ela já se impressiona com o aparato, cara. É aquilo que eu falei no começo, é a prevenção. Você está colocando barreiras. Sim, você está dificultando o acesso dele. Essa é verdade. E me conta uma coisa também, você falou com relação à questão do monitoramento por câmeras, não é verdade? Como é que funciona esse processo aí? A pessoa está lá, ou seja, nesse meio tempo, todo cuidado é mantido através da RT, não é isso? Sim. O que acontece? Tem clientes que nós mantemos a 24 horas ele sendo monitorado por imagens. Nós temos um monitor onde essas telas ficam abertas. E tem outros que, a partir do momento que o alarme dele disparou, de imediato já se abre as câmeras, é automático. O próprio sistema Os já sensores faz e tudo isso. mais também tem? Abre tudo, tem que ter sensores. Ele abre tudo. A partir daquele momento, a gente começa a acompanhar, ver o que está acontecendo ali. Se tem realmente alguém lá dentro, se aquilo foi um disparo falso, a gente já passa a acompanhar. Caso haja uma intrusão, nós não vamos só depender da polícia. Porque aqui nós falamos, a polícia está empenhada, tem poucas viaturas. Então vai uma equipe nossa até o local para dar um suporte para o cliente. Porque se for só para acionar a polícia, você não precisa de um sistema de monitoramento. Verdade. O seu vizinho faz, qualquer um faz. É que na realidade a RT no caso, ela precede inclusive muitas vezes a ação da polícia, né? Aquela Exatamente. coisa. Nós vamos até o local, nós vamos dar um suporte para o cliente, vamos aguardar a chegada da polícia militar, mas o cliente, a partir daquele momento, ele já está sendo assistido, ele já está tendo um apoio da empresa. Entendi. Porque não adianta nada, só para ligar para a polícia, aí qualquer um faz. Já me perguntaram, me ofereceram um sistema de monitoramento, dizendo que toca dentro do quartel da polícia militar. Isso é uma mentira. É porque imensa. Não tem aquela existe, coisa. Isso não existe. A função de você contratar uma empresa de segurança é essa, você ter esse aparato de segurança, né? Exatamente. Essas que são as qualificações, esses são os diferenciais de você contratar uma empresa como a RT no caso. Não é verdade? Porque é aquela coisa, o toco da empresa de segurança faz o que liga para a polícia. Não é uma coisa que funciona muito bem. Exatamente. Você é policial militar, você sabe disso, né? Muitas vezes está em ocorrência, está não sei o que, a gente sabe que efetivamente também não é aquela coisa, né? Apesar de ser dever do Estado, mas... ele até quer te atender, mas não dá. Não tem por onde, né? Não tem condições. Não tem como manter uma viatura em cada rua. Se desse para fazer, seria ótimo. Mas infelizmente não é possível. Não dá. Então, ou seja, e criar essas barreiras são o caminho. E você né? espera o que da empresa? Se você precisar, é igual ao seguro. Você paga para não querer usar. É verdade. Mas é melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter. É verdade. Né? Então você espera o que da empresa? Que se te acontecer alguma coisa, você esteja ali presente. Que você dê um suporte para o cliente, você tome uma atitude.
É isso que o cliente quer de você. É verdade. As pessoas falam, mas é um investimento. Não, mas é um investimento é necessário, cara, porque não tem jeito. É aquela coisa que você falou, né? Seguro, o pessoal acha seguro, tal, segurança, plano funerário também é outro também, que ninguém quer pagar. Tem que ter, mas tem que ter, não tem jeito, né, cara? Adianta. E esse procedimento aí que a RT faz com relação à questão do monitoramento residencial, vocês também aplicam aos condomínios, não é verdade? Ou tem uma diferencial? Como é que funciona? Fazemos para condomínios também. No condomínio, o procedimento é o mesmo. Nós vamos até o local, estudamos, viemos os pontos vulneráveis, fazemos a instalação de câmeras, sistema de pânico, no caso para o porteiro, um pânico móvel. Mantemos a ronda diariamente no condomínio, independente de acontecer alguma coisa ou não. O morador vai chegar e vai ver uma viatura da empresa lá. Entendi. E isso vai trazer para ele o quê? Uma sensação de segurança e uma dificuldade por marginal. Inibir os marginais também. Exatamente. Né? Essa é a ideia. É você criar barreira, inibir. Mas tanto a residência quanto o condomínio, o procedimento é o mesmo. Uhum. E outro detalhe também que eu gostaria de perguntar, até porque você falou, tem a questão dos porteiros, tudo mais, tal, que é muito importante, você já falou que na RT vocês fazem esse tipo de tratamento, essa reciclagem, essa requalificação, esses testes, né? Esse treinamento constante e tal, mais o aparato eletrônico também. Eu acho que é muito importante sempre frisar isso aí, né? Porque muitas vezes as pessoas, é aquilo que você falou, né? Os assaltos, né? Os roubos, muitas vezes em condomínio, acontecem por causa do porteiro, da ação da portaria. É uma portaria ineficiente, né? A falha da própria portaria, né? Às vezes o pessoal está ali, mas ele está desatento, ele está em celular, Eu já tive situação do síndico que ele colocar uma televisão para o porteiro dentro da guarita. Isso não existe. Não tem lógica isso, né? Isso não existe. Eu falei, não, você tem que tirar isso. E aquela coisa, cara, quando eu morava em condomínio também, cara, era meio complicado, porque chegava um morador, trazia mais 3, 4 pessoas no carro, 2 pessoas no carro. Opa, vamos... Daí chegou uma época lá, teve sei que o pessoal ficou batendo boca, literalmente, com o porteiro por causa disso. Eu acredito. É uma coisa complicada, porque tem mais 2, 3 pessoas no carro. Quem são essas pessoas? São moradores? Porque a segurança, a promoção da segurança é feita para os moradores do condomínio. Porque o que acontece? Você pode ter sido rendido aí, a pessoa fala, agora vamos para a sua casa, vamos lá no seu apartamento. E ele vai entrar com você. Se o porteiro não fazer isso, como é que ele vai ter certeza de quem é aquela pessoa? Então, existe hoje alguns recursos que você tem para você se comunicar com a portaria. Você tem um botão de pânico, você tem... por isso que eu falo, a importância de um porteiro bem treinado. A hora que o porteiro ele olha a sua fisionomia, você consegue identificar que aquela pessoa está com problema. Está com problema. Independente disso também, é aquela coisa, né? Digamos que meu filho entrou lá, tá no carro, está com mais alguém, 2 pessoas no carro. Aquela coisa, existe a confirmação aqui no carro, existe confirmação no prédio também, não é isso? No condomínio, no imóvel, no apartamento, no caso, ou na casa. Tem todo esse trabalho também, não é isso? Esse trabalho, porque na realidade, é um morador no condomínio, você já sabe quem é, vamos supor, é um casal, é X filhos, quem são aquelas pessoas que costumam visitar o condomínio. Agora, aquela pessoa, ela sempre chega sozinha. Determinado dia ela chega com 2 ou 3 pessoas, aí o porteiro tem que estar atento nisso daí. Tem que estar atento, né? Existe também porque eu vejo que tem muitos sistemas aí que as pessoas fazem um pré-cadastro também. Acontece isso também? Acontece. Mesmo na área dos condomínios? Mesmo na área de condomínios. Às vezes até um morador fala assim, olha, eu vou receber hoje meu pai, minha mãe, minha tia, ele já faz um adiantamento, você já tem a lista daquelas pessoas lá. Que mesmo assim, a hora que chegar, tem que ser questionado, tem que ser informado ao morador. Independente da situação. Porque de repente, aquelas informações podem ter vazado, o marginal falou, opa, o fulano está esperando o pai, a mãe, vamos lá. Ele pega uma mulher, coloca dentro do carro, se passa por mãe, por irmã. Ou seja, em muitas portarias também, em muitos condomínios aí, por exemplo, além de ter feito isso aí, faz o reconhecimento também, não é isso? Sim. Vocês também fazem o reconhecimento, porque existem planos e planos também. Tem planos e planos. Daí, no caso, ou seja, o visitante, ele é, digamos aí, registrado, cadastrado, literalmente mesmo no sistema, para ter um histórico também. Para ter um histórico. Fica lá, cadastrado lá, ó, as informações, a foto dele, o nome, RG, todas essas informações ficam no banco de dados do condomínio. Pois é, isso serve de histórico, aquela coisa toda. Você tem uma recorrência, já sabe e tal, aquela coisa toda. E mesmo assim, ele vai entrar no condomínio, precisa da autorização do morador. Se o morador falar, eu não estou esperando ninguém, ele não vai entrar. Pode falar que é o pai, que é a mãe, não vai entrar.
Pois é, mas a lógica é essa, né? A lógica é a essa. lógica é essa. Tem que ser assim. Promover esse tipo de segurança. Não tem lógica de você morar num condomínio, não é verdade? Uma outra coisa que eu queria perguntar para você também é com relação a um equipamento que está sendo muito usado ultimamente, que é com relação à questão das fechaduras eletrônicas, né? O pessoal vai lá, coloca umas portas fechaduras eletrônicas e tal. E aí vem a minha pergunta, né? Muitas vezes colocam por conta, né? Eles vão lá, compram, porque tem no mercado, eles vão lá e ficam disponibilizando esse equipamento dentro do seu imóvel, tal, aquela coisa toda. Me conta uma coisa, esses equipamentos são boas opções para garantir uma segurança maior nas casas, né? Sim, a finalidade é essa. Mas ela dificulta, na hora que a pessoa ela for tentar fazer um arrombamento, ela for usar um pé de cabra, tudo isso aí vai dificultar para ela estourar essa porta. É válido. É válido. Tudo que você colocar na parte da segurança é válido. Você está querendo a gente falando, estamos criando barreira. Pois é, mas também tem aquele detalhe, a gente está falando do equipamento que é uma fechadura eletrônica, porém uma fechadura eletrônica também, cara, ela também tem que ser disponibilizada, instalada, tem manutenção desse equipamento. Isso aí tudo a RT faz. Sim, fazemos. Você tem que saber fazer a instalação, porque qualquer empurrada que você dá, às vezes, no portão, ela destrava. Então, por isso que eu falo, tem que ser mandado um técnico local, ser feita essa instalação, fazer teste, para você ter um acompanhamento. Pois é, porque é aquilo que eu falei muitas vezes, porque hoje tem muito equipamento de segurança que você acaba comprando aí em mercado paralelo. Compra na internet, eu vou lá instalar com uma marreta, né, um ponteiro, aquela coisa toda. E depois falar, não funcionou. Não funcionou. O equipamento é bom, foi mal aproveitado, exatamente. mal instalado. Não é só a questão do equipamento, mas muitas vezes você vê esse circuito hoje em dia tem muito aquela questão daquelas câmeras, mesmo compra mesmo instala. Exatamente. Não é bem assim também. Não é bem assim. Porque às vezes você coloca uma câmera num local onde não há necessidade. E também não é só isso, porque muitas vezes você vê essas câmeras com sistema de Wi-Fi, tudo bem, é um processo muito válido também. Porém, existe aquela coisa, você está dependendo apenas de um Wi-Fi, você não tem uma central, você não tem. Ou seja, não tem muita lógica, né, cara? O ideal é você colocar um conjunto. Câmeras e alarme. Porque só as câmeras em si não vai resolver o problema. Você só vai depois ter imagem lá da pessoa entrando e invadindo sua casa. Pois é. Não, e vamos lembrar o seguinte também, né, Rubens, que eu acho muito legal a gente falar isso aí. As pessoas compram essas câmeras aí, muitas vezes estão instalando ali, vamos instalar no meu comércio, vamos instalar na minha casa. É uma opção, também, é uma barreirinha? É uma barreirinha. Porém, é aquela coisa, o monitoramento fica a seu critério. Né? Você tem que pegar o seu dispositivo, o seu celular, e você não tem tempo para isso. Você não sabe, muitas vezes, utilizar isso, não sabe manter um histórico de imagem disso, você não sabe. Por isso que é necessário ter uma empresa de segurança. Exatamente. É aí onde entra a parte da empresa de segurança, sistema de monitoramento. Sim. Porque não adianta você fazer todas essas instalações e você não ter um suporte por trás disso. Pois é. Às vezes a pessoa, que você falou, por mais que você explique, ela acaba esquecendo, ela não sabe como operar aquilo lá. Não, é aquela coisa, geralmente vem um manual em chinês ou em inglês, daí, em espanhol. Acontece. Daí a pessoa vai lá, tenta naquilo ali, acaba instalando aqueles aplicativozinhos, aquela coisa toda, e você, além do que, você não tem esse monitoramento, você não consegue monitorar. Até porque é aquela coisa, a gente está falando de sistema barato, né? Uma coisa muito barata. Vamos só falar, aí vale aquela premissa, né? Porque é muito barato, sai muito caro. Sai caro. Aí depois fica naquela, puxa, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Eu vou dar um exemplo, você de um cliente meu, eu cansei de falar para ele, vamos mudar esse sistema, vamos colocar colocar uns equipamentos mais modernos, vamos fechar aqui, fechar ali, mas é aquele tal negócio, o comodismo, nunca acontece nada, até que aconteceu. Verdade. Aí que aconteceu, depois do prejuízo que ele teve, ele investiu em segurança. É verdade. Aí eu falei para ele, não podia ter feito isso antes de acontecer? Pois é, cara. A gente está falando do prejuízo até financeiro. Eu acredito ter sido esse o caso do seu amigo, do seu colega. Porque o pior aí não é o prejuízo financeiro, né? Porque muitas vezes a gente vê aí o assalto em casa mesmo foi dessa maneira, cara. É arma na cabeça da pessoa, na cabeça da esposa, aquela coisa. Passa, né? E fica. Só família ali na isso não acontece, um problema maior ainda, né, cara? Acontece um problema maior aí. Ou seja, uma coisa muito complicada. Porque esses assaltantes hoje, eles também têm aquele lado, né? Vamos parar de romantizar o furto também, né? Porque os assaltos estão ficando cada vez mais violentos também. Mais violento. É por isso que eu falo, quando você, voltando ao assunto da empresa, você vai contratar uma empresa, vê as condições, o suporte que ela pode te dar. Sim, é verdade. Porque só para ir lá fazer a instalação e te monitorar é fácil. Sim. O problema é quando você precisar, o suporte que ela vai te dar. Ou ela só vai ligar para a polícia, ela vai até local, ela tem um conhecimento, um preparo para lidar com essa situação, porque pode acontecer de você chegar lá e você ter que enfrentar. Sim. Mas você dá de frente com o Sim, é isso que eu te perguntar, porque aí, muitas vezes. Postura? Pois é, mas muitas vezes as equipes de segurança da RT acabaram se confrontando, né, digamos assim, direto, porque. O que acontece é que eu falo, essa experiência que eu tive na Polícia Militar
me capacitou para isso. Uhum. Então, e as pessoas que estão comigo, eu faço o mesmo com elas. São qualificadas da mesma são maneira. Qualificadas da mesma porque maneira. é aquela coisa, né? Porque você deve ter passado por essa experiência várias vezes. Tem por exemplo, uma área comercial, uma loja, disparou o alarme, aquela coisa. Muitas vezes, antes da pessoa, do proprietário receber uma notificação, a empresa já está lá, a IT já está lá. E muitas vezes você já encontra com o bandido ali também, né? Já encontra com ele ali. Às vezes você acaba chegando... Tem que fazer a contenção desse cara também. Exatamente. Né? Você tem que tomar atitude. Você vai ficar olhando para ele e deixar ele embora? Não. Você tem que ter uma postura, você tem que ter uma conduta. Você tem que ter um preparo para isso aí, para lidar com essa situação. Ou seja, qualquer disparo que venha a ocorrer, qualquer disparo de alarme... Mas é por isso que eu falo, é interessante, é importante esse conjunto, câmeras e alarme. Porque o alarme disparou, é aberto às câmeras. Uhum. Quem está na central de monitoramento, ele já começa a ter uma visão do que está acontecendo tem lá prioridade, dentro. Né? E quem vai para o atendimento, ele já sabe. Ó, tem uma, tem duas, três pessoas no interior da residência. Ele já sabe com que ele vai lidar na hora que chegar ali. Uhum. Ele já vai preparado. Ou seja, me conta uma coisa, a gente sabe que tem um índice bastante grande de invasões de imóveis, essa coisa, é constante. Aqui em Suzano também nós temos muito, porque Suzano é uma cidade que dá vazão para todos os demais municípios, né? Suzano dá saída para tudo quanto é lado aqui, né? Sim. É verdade essa, e as áreas são muito distantes. Rota de fuga aqui são várias. Rota de fuga tem muita, aqui acontece demais. Aí vem a pergunta, né? Daquela coisa toda. A pessoa fala, mas eu não tenho ainda condições. Ou seja, voltamos para o velho, não tem condições de contratar uma empresa de monitoramento. Existem dispositivos também que as pessoas podem adquirir. A gente já deu alguns exemplos aqui, né? A gente fala de equipamentos, mas é aquela situação toda. Entre você adquirir equipamentos e não saber manusear, não saber fazer instalação, não saber fazer monitoramento, isso aí é a mesma coisa que nada, né? Exatamente. Você impressiona no primeiro momento, mas daí viu que o negócio não funciona. O que as pessoas podem fazer? Então, é que nem eu estava falando. Existem equipamentos no mercado que são bem mais baratos. Não vai ter a mesma eficácia de uma central de monitoramento. Uhum. Porém, ela vai disparar uma sirene, ela vai chamar a atenção dos vizinhos. Isso daí, fora aqueles cuidados que o morador tem que ter ao entrar e sair da residência. Uhum. Ele não tem condições, mas tudo bem, mas ele tem que ter condições de fazer a segurança dele, pelo menos. Sim, é lógico. Entendeu? Né? Ele tem que fazer aquela prevenção. Eu vou sair de casa, prestar atenção. Mas é aquilo que você falou, uma coisa boa para frisar, isso aí, não tenho condições de ter contratar uma empresa de monitoramento, uma empresa de segurança. Tudo bem, infelizmente não dá. Mas é aquilo que você falou, né? Se coloca na posição do marginal. Exatamente. Vai olhar, fica atento, verifica isso, tal, tudo mais. E tem um detalhe, se você tem condições de adquirir o serviço de um sistema de monitoramento, no caso de uma empresa qualificada como a RT, a lógica é você realmente contratar, porque o prejuízo é muito grande, cara. A gente vê coisas acontecendo aí de roubos, aí eu já tive vários amigos aí que foram assaltados aqui no centro de Suzano, cara. Eram vidros enormes, janelas gigantescas lá na loja. O cara vai lá para roubar uma televisão de monstruário. Ou seja, o prejuízo é muito grande, sem contar aquela coisa toda. E por quê? Porque não utiliza o sistema de monitoramento, cara. Um sistema de coisa. Ou seja, se você tem. E as pessoas acham, mas o negócio é muito caro. Não é caro. Não é caro. Isso aí que é bom lembrar, né, cara? Eu pergunto, quanto vale a segurança da sua família? Pois é. Quanto vale você sair, saber que a tua família está dentro da sua casa protegida? Quanto vale isso? Pois é, vamos falar a verdade. As pessoas pensam, mas o investimento é muito alto. Não é. Não é. Existem planos, existem formas de pagamento, existe um monte de coisa. Sim. Não é, cara. Hoje tudo é muito facilitado, né? Forma de pagamento, tudo. Outra coisa que o pessoal confunde muito, a instalação de uma residência e a instalação, um exemplo, numa joalheria. Sim, do comércio. São coisas distintas. É verdade, é isso que é. São coisas diferentes. É isso que é a lógica, é muito bom de falar isso, né? Sem contar que cada empreendimento, digamos, você está numa área comercial, você tem um ponto comercial trabalha de maneira diferente de um imóvel. As prioridades são outras, tudo exatamente. Muda, existe uma metodologia de trabalho. Isso é interessante, um especialista, ele vai até o local, ele vai fazer uma avaliação daquilo. Exato. Qual a vulnerabilidade, qual o risco, se acontecer alguma coisa, o prejuízo que aquilo vai ter. Então, uma casa é uma instalação, uma joalheria, por exemplo, é uma outra instalação. Uhum. São cuidados diferenciados. E não é só isso também, né? A RT, no caso, ela faz uma avaliação constante, ela reavalia sempre também, seja a residência, seja do contratado, seja o ponto comercial, o condomínio também, porque tudo tem mudança, a grande verdade é essa. Exatamente. Porque por mais que a tecnologia ela vai se especializando, vai mudando, vai melhorando, o marginal também. É verdade. Ele tem tempo para parar em frente à sua casa e ficar estudando. É aquela coisa, né?
Da mesma maneira que a segurança se requalifica, a bandidagem também se requalifica, né? E cara? às vezes até mais rápido do que a própria segurança. É verdade. Até porque ele não tem limite, né? O bandido não tem limite. Na limite. cabeça dele tá acontecendo isso, eu vou me, né, entre aspas, me qualificar para isso. Enquanto que as empresas de segurança, como você falou, muitas vezes eles são mais rápidos ainda que as empresas, porque muitas vezes é aquela verdade, porque tem outros contratempos dentro da empresa de segurança, como você falou, numa área de condomínio, por exemplo. Aquela coisa, você vê a reticência, a resistência do morador, aquela coisa toda, o descaso que acontece. Muitas vezes o descaso do morador de uma residência também, que não toma os devidos cuidados. Eu mudei, eu fiz um puxadinho à parte ali e tal, aquela coisa não comunica a empresa. Ou seja, tem todas essas resistências que acabam acontecendo. Não acontece muito isso. Tem muita casa, por exemplo, que ela contrata RT, por exemplo, já contratou a sua empresa para uma determinada área, determinado desenho, uma determinada planta, né, de imóvel, e de repente, quando você vai lá, o cara já está fazendo uma reforma na casa, etc. Já zoou toda. Já mudou tudo. Já mudou todo o sistema, não é verdade, cara? Já mudou tudo. Aí você tem que fazer um novo planejamento. Pois é. Colocar outros equipamentos, fechar aquele setor que ela ampliou, como você diz, aquele puxadinho. Muda tudo. Porque muda completamente a pessoa. Não, agora está seguro o negócio. Não está, rapaz. Não está seguro. Não tá. Ele deu brecha ali para ser invadido. É verdade. Na verdade é essa. E tem um detalhe, muitas vezes o morador, né, o proprietário do imóvel, não tem noção disso aí. Né? Então, essa que é a lógica de você realmente chegar e ter uma empresa de segurança, ter pessoal capacitado, qualificado, que vai poder fazer uma nova análise do imóvel, uma nova análise do comércio, aquela coisa toda. Muitas vezes tem pessoas que ela tem um comércio e ela reside em cima. Não, eu não preciso de segurança porque eu moro aqui. Ele vai fazer o que na hora? O que vai fazer, Silvio? O que acontece? Além deles roubarem o comércio, ainda rouba a casa dele, a parte de cima. E vamos lembrar o seguinte também, não, eu estou aqui, estou no meu imóvel, eu tenho uma arma. Não, meu amigo, não tem dessa coisa. Não existe isso aí, porque você pode ter uma bazuca em casa, cara. Quem está afim de fazer? Elemento surpresa. Porque acabou. A maior parte dos roubos é feita através do elemento surpresa, não é verdade? Surpresa. Porque ninguém pode assim, eu ligo para você, Rubens, tudo bom? Aqui é o Wang, eu vou promover um assalto na sua residência na quinta-feira, tudo bem? Às 18 horas. Tá tudo certo? Tá bom para você? Tá bom, pode ser nesse horário, a gente vai se encontrar e tal. Você vai falar, não existe isso, não cara. Existe. Não existe. O assalto acontece, você pode estar armado, com bazuca, com o que for, com metralhador, não adianta. Te pegou o elemento surpresa, acabou. É verdade. Você não tem mais o que fazer. É verdade. Então, por essa, a melhor lógica sempre é a prevenção, né? É a cara? prevenção. Que prevenção. nem eu estava vendo na reportagem, um rapaz, todo final de semana, ele vai visitar os pais. O que ele fez? Ele vai e lava o carro. Na frente da rua. E lava o carro? Lava o carro na frente da casa. Maravilha, né? Foi o suficiente. Ele estava lavando, chegou 2 marginais, fizeram o roubo, levaram o carro. É questão de prevenção. Coloca o carro na garagem, lava lá dentro. É verdade. Leva no lava rápido. Quer dizer, ele colaborou para aquilo lá acontecer. É verdade, isso acontece muito, né? Acontece mesmo. Acontece bastante. Acontece demais, cara. E coisa que a gente vê aí é aquela coisa, né? Muitas vezes a pessoa só toma noção da importância, né? Toma consciência da importância de ter um sistema de segurança, de ter uma empresa de monitoramento, uma empresa de segurança realmente por trás da, né? Fazendo essa parte, quando o prejuízo acontece, quando, sabe, o sinistro realmente acontece. E é complicado, né, cara? Porque aqui nós falamos, o problema não é o prejuízo material. Sim. O problema é o trauma que aquilo vai te trazer. Não é só o trauma, né? Não é questão só do. A gente fala de um trauma, o risco de vida real mesmo, cara. É uma coisa extremamente. Às vezes, aquele marginal que está ali, ele está drogado. Para ele dar um tiro na pessoa, é questão de segundos. Ele não tem nada a perder. Ele não tem nada a perder. Então, para ele foi lá, ele matou, ele vai embora e acabou. É verdade, é verdade. Mas a lógica é essa mesmo, é começar, se você tem condições de verificar uma empresa de segurança, cota, independente disso, vai lá cotar, porque a lógica é essa. É aquilo que a gente fala, é muito caro, não é caro. Vamos deixar bem prático que o negócio não é caro. É aquela coisa, o que é caro para você, né? Exatamente. O que é caro para você? O que é caro para você, quanto vale a segurança da sua família? E é incrível, né? Vamos falar a verdade também, né? Mas é aquilo que você está falando. Por exemplo, o pessoal é louco adora carro, compra carro, é um seguro absurdo, é uma coisa extremamente cara, a gente sabe que... mas o seguro a gente tem que ter. Muitas vezes não tem. Você compra um carro de 150 pau e não tem seguro. Não, mas vamos comprar um carro, tem seguro. Beleza, tem um seguro? Ótimo. Perfeito, cara. O povo paga seguro como se fosse uma maravilha, né, cara? Plano de saúde o povo não quer pagar. Sistema de segurança o povo não quer fazer investimento. Agora, aí que está um detalhe. Agora, chega uma hora, rapaz, que espera se roubar o seu carro também, cara, vai pagar a franquia desse carro 150 pau para você ver como é que fica. Ou seja, o sistema de segurança não é caro, a empresa de monitoramento não é caro.
é aquela velha situação, né, Rubens? Não custa nada cotar. Vai lá, cota, verifica, não paga nada. Perguntar é de graça, vai lá, Podem avaliação ligar na também. central, vai ser mandado uma equipe lá, um especialista, ele vai fazer uma avaliação. Vai fazer uma avaliação. Vai passar o que a pessoa necessita, o que vai atendê-la Uhum. e vai passar um orçamento. E não é nada absurdo, não. É aquilo que eu falo, porque muitas vezes a pessoa fala, não é absurdo. Não é absurdo, pessoal. Não é de absurdo. verdade, eu estou falando por É um experiência investimento que vale a pena. Vale muito a pena, principalmente nos dias de hoje, né? São dias muito inseguros. É aquilo que a gente falou. Não, também não adianta, estou aqui, sou um cara que tem armas. Esquece isso aí, filho. Isso aí não funciona. Não. De verdade mesmo, o negócio é você começar a se programar com relação à questão de segurança. Tem alguns tópicos na vida da gente que a gente tem que se prevenir. É a melhor coisa, a prevenção. Melhor coisa, segurança, está falando com relação à questão de seguros, questão de plano funerário, plano de saúde. Meu, não tem jeito. A situação, você faz uma análise da sua vida. Dá uma olhada, verifica as suas deficiências, né? Em todas essas áreas também. E a segurança é uma delas. Exatamente. Muito importante. E daí você faz essa cotação, vai lá, verifica e tal. E aí que está o detalhe, mas agora eu queria aproveitar e perguntar para você, como é que faz para entrar em contato com... Então, o telefone da empresa é o 3463-3931 e o 97163-1303. Uhum. Podem ligar nesse telefone. É o WhatsApp também. É o WhatsApp também. WhatsApp também. E no caso, tem páginas nas redes sociais, como é que funciona? Temos o Instagram. Instagram? Que é o RT Segurança. RT Segurança. Chegou lá, mandou uma mensagem... De imediato, essa pessoa vai ser atendida. Já vai ser atendida. Vamos entrar em contato, vamos marcar um melhor horário com a pessoa e vai ser encaminhado um especialista na residência dela, ou no comércio. É verdade. Vamos lembrar que o monitoramento é 24 horas. 24 horas, cara. 24 não tem horas. esse negócio. E nunca esqueçam, pergunte para as pessoas, para a empresa que está te atendendo, se me acontecer, qual suporte você vai me dar? Pois é. Porque nada mais justo e lógico que a pessoa chega e fala, eu quero fazer uma cotação. Não vai nessa história de preço também. Não vai nessa história de preço. Verifica. O mais barato. O mais barato sai muito mais caro. Então você verifica o que a empresa oferece, né? Qual o aporte que essa empresa pode dar para você também, qual é o tempo de. É aquela coisa. Sabe? É uma coisa complicada. Você tem que ter uma contra-resposta. Você tem que ter contra-resposta. Se não tiver, fica complicado. Fica né? difícil. Ou seja, e vamos lembrar sempre isso aí mesmo. Né? Quando a gente está falando de monitoramento, é 24 horas mesmo. Seja para a sua residência, seja para o seu comércio, seja para o seu condomínio, né, para o condomínio onde você mora. E tem um detalhe, muitas vezes não deixa só na mão do síndico, não. Vai lá e pressiona o síndico também. Se você está tendo alguma dúvida com relação à questão da segurança, portaria, não só isso, zeladoria, qualquer outra coisa, pressiona o síndico. Segurança primordialmente, né, cara? Não tem jeito. Vai lá, aciona, tem reunião de condomínio, vai lá, conversa com o seu síndico, aponta e fala, não, eu quero isso. E pode apontar realmente, indica a empresa e verifica as contrapartidas, não é verdade? Ele paga condomínio e ele tem direito. Tem direito, vamos lembrar muito bem disso aí. Ou seja, você que o condomínio está insatisfeito, achando que a segurança está meio problemática, vai lá, aciona e coloca na pauta. Na próxima reunião de pauta já do condomínio, já vai lá e conversa. Tem que ser bem por aí mesmo. E realmente vai lá e dá uma conversada com o Rubens a respeito disso. Vai conhecer com relação à questão de segurança, a RT Segurança, né? Conversar direto com o Rubens aí. Exato. É um grande negócio. Nós estamos aqui à disposição. Então tá bom. Rubens, de verdade, meu querido, muito obrigado. Muito obrigado. De verdade mesmo, agradeço muito pela sua participação. Vou pedir agora que você deixe suas considerações finais para todo mundo que está nos assistindo aí. Eu primeiramente quero agradecer por essa oportunidade, agradecer a todos aqui que fui muito bem recebido e dizer que a RT está à disposição. Qualquer dúvida que vocês tenham, querem um orçamento, querem uma avaliação do seu comércio, da sua residência, nós estamos à disposição. É só ligar nesse telefone que foi passado, de imediato vai ser deslocado um técnico, um analista de segurança para vocês. Então, muito obrigado. Opa, nós que agradecemos, Rubens. De verdade mesmo, muito obrigado por ela abordar um tema tão importante quanto esse, que é a segurança. Tá bom? À disposição. Opa, agradecemos muito. E agradecemos também a sua participação, meu amigo, minha amiga, que ficou aí do lado assistindo a nossa transmissão, tá bom? Lembrando a todos que estaremos de volta já na próxima semana com mais um Hoje no Ar. Um grande abraço a todos e até a próxima.